Livro de Juízes, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler só o verso 13. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Rei da Glória. Então peço, né, irmãos, a igreja, apresente a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu queria contar testemunho, irmão. Eu tenho um testemunho de mim mesmo, né? Louvado seja Deus. A qual, né, irmãos? Como eu acabei de falar, quando nós não se coloca na posição, né, quando nós não quer ir lá no hospital visitar, fazer o que Deus quer que nós faz, Deus leva nós para passar processo lá. Amém? Eu mesmo já passei processo difícil, irmão. Difícil mesmo, de quem olhar assim e dizer, acabou. Louvado seja Deus. Mas só vai na hora certa que Deus ele quer. É verdade ou não é? É verdade, meu Deus. Louvado seja Deus. Agora mesmo, né, irmão? Eu tinha com a Eve, todo tamanho aqui na barriga para operar outra vez. Mas depois que eu cheguei aqui nessa igreja, Deus usou o pastor para falar comigo, usou o irmão. Eu falei com Deus, Deus, quando eu chegar ali na Bahia agora, eu vou sair. Onde o Senhor mandar, eu vou. Porque lá no hospital, né, irmão, quase morrendo, sem força, que não tinha nem força de nem de mover de cima da cama. Eu prometi para Deus, Deus, se eu me tirar daqui, eu vou fazer obras do Senhor. E Deus, né, irmãos, me tirou, mas é igual os presos quando estão lá atrás da grade, né? Promete muita coisa para o Senhor, quando sai de lá esquece. Mas eu tenho que ir, irmão, eu tenho que deixar tudo, eu tenho que ir, porque essa é a vontade de Deus, né? A minha beleza acabou, tudo, a enfermidade, louvado seja Deus, muita luta, e não é isso que Deus ele quer para nós não. Mas eu prometo, Deus aqui mesmo, né, já mesmo, olhando, né, o pastor passando revelação para mim, irmã, até mesmo Deus já tem dom de Deus curar, é dom maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso a gente ver Deus trabalhar, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que quando eu chegar ali, né, irmãos, eu vou ter que sair para fazer a obra de Deus, custa o que custar, louvado seja Deus. Juízes, o capítulo 6, o verso 13, que fala assim: mas Gideão respondeu dizendo, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, nós nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos do medianita. Porventura não te enviou eu? E ele disse, Senhor meu, como que eu posso livrar Israel? Eis que o meu mineiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto ele de ser contigo, tu ferirás os medianitas como fosse o só homem. Só que aí, irmãos, porque as horas não dá para ler mais. Apresenta-me esta palavra do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, neste momento, aqui estou, meu Deus, a tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, meu Deus, revelar a tua palavra, falando com a tua igreja de uma forma maravilhosa. Estenda as tuas mãos. O Senhor sabe, meu Deus, que cada um que entrou por esta porta nesta noite vai receber a parte do Senhor. Venha falar, meu Deus, com a tua igreja, confirmando a bênção e a vitória em nome de Jesus. A igreja sente logo o Senhor com as palmas. Louvado seja Deus. Porque aonde o Senhor está, louvado seja Deus. Temos que louvar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor, palavra do nosso Deus que é fiel e verdadeira, palavra que é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aonde, né, irmãos, a palavra nesta noite está mostrando para nós o Senhor falando até mesmo com o homem que estava até mesmo desanimado. Porque há momento, irmão, na nossa vida que achamos que estamos sozinhos, sim ou não? Há momento na nossa vida
que achamos que estamos sozinhos. Há momentos na nossa vida que achamos que o Senhor, Ele nos desamparou. Não é verdade? Há momentos que achamos que estamos só na batalha, mas Deus, Ele não deixa os teus escolhidos só. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Né, irmãos? A palavra do Senhor fala que o povo ali de Israel, que era o povo da promessa, que sabemos que o povo de Israel foi um povo escolhido, um povo da promessa, louvado seja o nome do Senhor. E eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Louvado seja Deus. E por isso o Senhor entregou, porque há momento, irmão, que nós mesmos procuramos o mal para nós. Amém? Porque Deus, Ele não quer o mal para nós, mas muito momento é nós mesmos que procuramos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando com você o que está acontecendo comigo. Tudo que eu tenho passado é o mesmo que estou procurando, porque se tivesse fazendo o que o Senhor lhe tem mandado, não tinha muita prova acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava esse povo, louvado seja Deus, e Deus entregou nos seus próprios caminhos. Porque em muitos momentos Deus manda para um caminho, a pessoa quer ir para o outro. Em muitos momentos Deus, Ele deixa a pessoa ir no próprio caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E assim estava aqui este povo, louvado seja o nome do Senhor. E agora os medianitas se levantavam sobre este povo que ele plantava, não colhia, né? Acabou ali os bois, acabou a ovelha, acabou tudo, louvado seja o nome do Senhor. E eles se enfraqueceram. Você sabe o que é isso? Você ser rico, você viver na prosperidade, louvado seja o nome do Senhor, e eles perderam a força. Mas sabemos, né, irmãos, que mesmo em meio a tudo, sempre tem uma pessoa de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver que dentro de uma casa, ninguém não aceita Jesus todo de uma vez. Não é verdade? Sempre uma pessoa tem que ir na frente, abrindo o caminho. Deus, Ele procura, né, os corajosos para abrir o caminho, para orar, para jejuar, para buscar, para salvar a família. Louvado seja Deus. Israel ficou ali debilitado, porque plantava, eles não colhiam. Os medianitas iam como gafanhoto na lavoura deles, comia tudo, né? Colhia tudo, louvado seja Deus. O que era de ovelha, de boi, de tudo, eles já tinham acabado. Mas estava ali o homem com o nome de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aquele que busca sabedoria, Deus dá. Mateus escreveu dizendo lá no livro, né, capítulo 7, verso 7: pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei, e bater abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta abre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você viu aí o testemunho que a irmã contou? Né? Deus, Ele está pronto para nos responder. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o dia que eu estou aí, né, irmãos? Estou com oração com as irmãs. Na terça-feira, no sábado, louvado seja o nome do Senhor. E a vitória daquele que persevera. Mateus até mesmo escreveu dizendo: será que o filho, né, pediu o pai o pão, ele vai dar uma cobra? Será que os nossos filhos, quando pedem nós um peixe, nós vai dar, né, um escorpião? Ou quando pede um pão, ele vai dar uma pedra? Mateus chegou até mesmo a falar que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando pedem a nós. Não é verdade? É verdade ou não é, igreja? E será que Deus, Ele que é amor, Ele que é misericórdia, Ele não vai atender quando nós pedimos? E agora estava ali Gideão, louvado seja Deus. Israel estava debilitado, porque plantava, não colhia.
Os medianitas não deixavam, porque Deus tinha entregado eles por 7 anos na mão dos medianitas. 7 anos não é 7 dias, não é 7 meses. Louvado seja o nome do Senhor, e nem 7 semanas. Louvado seja Deus. Mas Deus, irmão, Ele dá sabedoria àquele que pede a Ele. Né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O próprio Deus, Ele fala: quer sabedoria? Pede a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não pedir sabedoria aqui da terra, porque a sabedoria aqui da terra, ela é animal e diabólica, mas pedir sabedoria do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, louvado seja Deus, para onde Gideão foi malhar o trigo? Num lagar. Num lagar por quê, irmãos? Porque não era tempo de uva. Louvado seja Deus. O lagar que Gideão foi malhar o trigo era no lagar que eles malhavam uva. E não era tempo de uva. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele foi para aquele lugar para quê? Escondido naquela cova. Os medianitas jamais iam saber que ele estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. E no calor do dia, louvado seja Deus, estava ali Gideão, né, naquele lagar, indo naquela cova, malhando trigo. Não era tempo de uva. Louvado seja o nome do Senhor. Malhando trigo para sustentar a família dele, para que a família dele não viesse a passar fome. Louvado seja o nome do Senhor, porque a família estava toda debilitada. E quando ele está ali, no calor do dia, malhando trigo naquele lagar, quem chega ali? O Todo-Poderoso. Porque Deus é com aquele que tem coragem. Eu quero falar para a igreja: seja um crente fervoroso, seja um crente corajoso, porque Deus, Ele é com aquele que tem coragem, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele não é com crente covarde, não. Quantas pessoas, irmão, até mesmo abre a boca e fala que está sozinho. Nunca fale que está sozinho, porque a partir que você levanta suas mãos e aceita o Senhor como teu Salvador, o anjo do Senhor acampa ao teu redor. E quando a pessoa fala que está sozinho, quando nós falamos que está sozinho, se entristece a Deus, porque o anjo do Senhor, Ele é com nós por onde nós andar. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali Gideão, louvado seja Deus, naquele calor do dia, malhando trigo para pôr a família dele a salvo. E o Senhor chega e fala para Gideão: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Mas até mesmo, irmão, há momento que a prova é tanta que nós não nem acreditamos que Deus está com nós. Naquele momento, Gideão chega e fala para aquele anjo: louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quem sabe a palavra pode estar falando com alguém nesta noite que está passando uma aprovação e você acha que Deus não está com você. Naquele momento Gideão falou: Senhor, se o Senhor é conosco, louvado seja o nome do Senhor, porque não veio sobre isso tantas maravilhas que o nosso Pai contou para nós, dizendo que o Senhor tirou da terra do Egito e agora o Senhor nos desamparou. Porque há momento, né, irmãos, que a luta é tanto que a pessoa acha que está desamparada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele momento o anjo continuou falando para ele: vai nessa tua força, que você vai livrar Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: louvado seja Deus, como que o Senhor é conosco. A minha família é a mais pobre, Manassés. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eu sou o mais pequeno da minha casa.
Ele não acreditava, irmão, porque ele era de família pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar, irmãos, que quando Deus ele não chama por riqueza, ele não chama por cor, ele não chama por isso, não. Como Deus ele chama, porque ele contempla o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que Deus ele contempla é o coração. Ah, Senhor, a minha família é a menor em Manassés. Eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. E o Senhor continuou falando para ele: já que eu estou com você, você vai ferir Israel como fosse os medianitas, como fosse o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus ele sempre está conosco. Louvado seja Deus. E eu quero falar para vocês nessa noite: Deus ele não chamou nós para perder, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não chamou você, ele não me chamou para perder. Louvado seja o nome do Senhor, porque a força e o poder está na mão dele. Só basta nós fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Deus ele só chama nós para fazer a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não chamou nós olhando que era bonito, olhando que era rico. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus ele quer, ele precisa de um coração que tenha fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Gideão prosseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Já deu 9 horas, né, irmãos? Vai ser difícil para me expressar até essa mensagem toda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar para você que Gideão ele prosseguiu. Ele foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar, louvado seja Deus. Porque muitos, né, irmãos, acham que esses homens do passado, os heróis, louvado seja Deus, da fé, é muito importante quando nós pregamos sobre Moisés, que bateu a vara, né? As águas abriu. Mas se você pegar o livro de Números, louvado seja Deus, de Êxodo, para você ver as provas que Moisés passou, e era o próprio Deus que provava. Deus ele mandava Moisés falar com o faraó, e chegava lá, Deus até mesmo endurecia o coração de faraó. Mas ele não desistia. Mas hoje, né, irmãos? Louvado seja Deus, os crentes não querem mais passar a provação. Qualquer coisa que desistir, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela para ser lida, ouvida e guardada. Temos que guardar a palavra, temos que guardar a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dela não desviar para a direita e nem para a esquerda. Amém? Para que ela possa produzir. Você viu aí a irmã contando? Ela disse que não saía da mente dela o que a irmã tinha falado aqui para ela. E ela deu, e Deus ele deu a. E na nossa vida não é diferente, irmão. Se nós ouvir o que Deus falou, louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo guardar, sempre estar guardando, nós sempre vamos ter vitória. Irmãos, não dá mais para prosseguir com a palavra, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas que Deus continue falando mais, amém? Vou deixar uma oportunidade para o pastor, louvado seja Deus, dar luz, orar por revelação, falar alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber o pastor batendo as palmas bem alegre, e que Deus continue falando em cada mente, em cada coração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Cobre toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem crê que Deus